Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos falar agora sobre um fenômeno, dois fenômenos na verdade, que vão permear os meses de julho e agosto, o final do mês de julho e grande parte ali do mês de agosto, que são a lua nova no finalzinho ali do signo de Câncer e o ingresso do Sol em Leão. A lua nova acontece no dia 20 de julho, com a lua e o sol no 28º grau de Câncer, fazendo algumas aspectações tensas e algumas interessantes, e o ingresso do Sol em Leão vai ocorrer no dia 22 de julho. O efeito dessas configurações dura aproximadamente um mês. No caso, podemos estender ali até o dia 22 de agosto, quando o Sol for ingressar também no signo de Virgem. E por que são eventos tão importantes? A lua nova e o ingresso do Sol em algum signo já por si só já merecem alguma atenção, são importantes por si só, mas eles estão acontecendo muito próximos. A lua nova acontece no dia 20 e o ingresso do Sol no dia 22, essa diferença mínima de 2 dias entre um evento astronômico, astrológico e outro é importante porque caracteriza muito fortemente todo esse período de um mês. Em 28 dias a lua vai completar esse ciclo até se tornar crescente, cheia, minguante e voltar a ser nova. Mas a gente vai estender até o dia 22, fazendo ali exatos 30 dias do ciclo solar. Mas o que tem de tão interessante? A lua nova vai ocorrer fazendo uma oposição, um aspecto bastante difícil, que vocês também devem ter acompanhado aqui no nosso Diário Planetário, que é outra playlist aqui do canal. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Só voltando, a lua vai fazer aqui essa oposição, a lua e o Sol vão fazer a oposição direta, com o grau exato com Saturno, que está juntinho com aquela tripla conjunção Júpiter-Plutão-Saturno, que faz parte de toda essa ambientação crítica que nós estamos vivendo, desde antes ainda de estourar a pandemia, mas que veio recrudescendo em crises políticas, econômicas, crises de saúde, situações sociais mais danosas. Isso aqui é um dos pontos críticos do ano. Não tanto quanto foi o último eclipse, em 21 de junho. Mas é importante porque ele toda a lua nova representa um começo, de um processo que vai durar até o mês seguinte. Isso então quer dizer que este mês aqui de 20 de julho até 22 de agosto tem esses fatores muito críticos envolvendo as produções profissionais, o estabelecimento de poder, a manutenção de poder ali por um lado e a queda, a dissolução desses poderes por outro. Isso às vezes não é que de repente um fato em si, uma grande revolução aconteça, mas que são passos importantes, são situações conflituosas o suficiente para minar coisas que estão fora do lugar, desestruturadas, que é o assunto capricorniano e saturnino por excelência. A estrutura, a forma, a situação, a manutenção de alguma coisa ou a conservação de algum tipo de padrão conhecido, de alguma coisa que seja tida pela sociedade como sólida, confiável, e nesse caso aqui os alicerces dessa percepção de solidez e confiabilidade são abalados, por causa, tem uma relação direta com a oposição ali da lua nova. Então quer dizer que o mês inteiro ele é caracterizado por essas flutuações em termos da instituição, de poder de alguma coisa, em termos de algo que represente instituições sólidas, duráveis e confiáveis, ou pelo menos supostamente confiáveis, e por outro lado, ali, como ocorre no signo de Câncer, vai mexer, como a gente já viu quando eu falei sobre o eclipse, tem um vídeo sobre o eclipse que é muito acessado aqui no canal, isso vai mexer com produção de alimentos, com as questões que a gente tem visto aí também em torno da lavoura, das relações territoriais com a lavoura, com a produção de bens que são consumíveis, de forma
a alimentar a população. Outra coisa que também é muito atingida ao longo desse mês, né, é como se isso aqui estivesse reverberando com aquele mapa do eclipse, né? Está reverberando ali. Então é outra coisa que vai chamar muita atenção, são reformulações intensas dentro do campo imobiliário, né, das negociações de imóveis, de posses, de terrenos, casas, apartamentos, fazendas e outras formas de bens imóveis. Isso vai mexer também com as relações de todas as famílias, de todas as pessoas que tenham algum tipo de conexão com o que se compreende ali como uma linhagem, né? Eu tenho que dar prosseguimento a algo que meus pais, meus avós iniciaram, e é uma maneira de obter respeitabilidade. Essa coisa da linhagem mais respeitabilidade é um assunto do eixo Câncer-Capricórnio. E esses assuntos eles estão em crise, tem muitas famílias que vão ter membros que vão tentar sair desse círculo que, por um lado, se pretende protetor, por outro lado, pode ser um círculo de cerceamento, né, de obstruções para a individualidade, para os modos mais originais de ser. As pessoas às vezes não têm que responder às expectativas muito lineares da família, ou da origem, ou do local de origem, né, da região onde nasceu, onde viveu parte da vida. Não tem que responder aquilo ali de modo a dar continuidade, mas fazer alguma coisa diferente. Então isso aqui representa um pouco dessas crises e que pode envolver variações fortes de preços também nos imóveis, né, em termos de economia. Pode dar uma série de situações em que nessas famílias que estão com essas crises entre os antepassados e a vida presente, né, pode dar uma série de situações em que há disputas por territórios, por posses, por condições de liderança dentro dos núcleos. Isso, falando aqui de famílias, mas não vai se restringir exclusivamente a elas, às famílias, mas também a todo tipo de núcleo mais fechado, mais hermético, mais contido, dentro de e que tenha dentro dele uma estrutura de poder, que tenha uma estrutura hierárquica. Então tem esse balanço aqui durante o mês inteiro. Isso também é caracterizado pelo seguinte: o mapa da lunação, né, o mapa da lua nova, se a gente tirar aqui com um zodíaco solar, né, com o zodíaco natural, com o 0 de Áries até o finalzinho do Peixe, com todas as casas iguais, a gente vai ver que temos essa situação ocorrendo tal qual eu descrevi aqui, mas também temos ali o mês marcado pelo Mercúrio em quadratura com Marte. Em termos de aspectologia de trânsito de planetas, esse aspecto difícil de Mercúrio com Marte já termina antes de um mês inteiro acabar. Mas em termos de mapas de base como este, ele vai realmente, essa tendência que esse aspecto difícil que o Mercúrio e Marte tem, vai durar até pelo menos o dia 22 de agosto. E ele é caracterizado primeiro assim, pelas duas posições, né? Mercúrio em Câncer e Marte em Áries. Marte está hiperpoderoso, né, nessa condição em que ele está no signo de domicílio dele, e Mercúrio em quadratura com Marte é aquela predisposição à discussão, à briga, à afirmação de pontos de vista, a tendência a acelerar demais o raciocínio, talvez até tentando antecipar demais o que o outro está pensando, achando que já sabe o final da frase, né? É muito comum isso acontecer. Muitas vezes isso ocorre também nessa dicotomia que eu já mencionei entre as ações do indivíduo, o indivíduo querendo sobressair, fazer as coisas de modo mais independente, que remete ao Marte em Áries, contra o discurso da tradição e dos modelos, ou dos modelos familiares, ou de alguma doxa, de alguma opinião corrente comum, frequente nas sociedades, que é ali marcado pelo Mercúrio em Câncer. E isso vai ter também repercussões na forma das múltiplas oportunidades não muito agradáveis de discussões, de brigas, de tentativa de imposição de ponto de vista, o novo lutando contra o velho, as situações de muito desgaste entre esses movimentos mais vanguardistas, a necessidade de sair do lugar comum e aquilo que soa como seguro, aquilo que soa como, pelo menos assim, parece que é
protetor e amável e afável. Na verdade, pode também ser um processo de cerceamento, até porque é o que motiva a gente falar a respeito desses dois fenômenos celestes, porque está acontecendo sob uma oposição muito tensa, né? Um aspecto muito difícil com aquela grande tríade ali dos planetas do grande ciclo difícil de 2020. Mas também temos algumas compensações, né? O mês vai ser repleto aqui de percepções incríveis quanto a possibilidades, né, com descobertas científicas, anúncios importantes que podem gerar adesões a a mais saberes, né, a difusão de saberes, coisas que por um lado as iniciativas mais individuais ou os focos mais independentes podem acelerar, fomentar, promover maravilhosamente bem, né? Produzindo conhecimento, gerando independência também para outras pessoas. Por outro lado, temos crises em sistemas educacionais mundo afora, reformulações necessárias, embates diante de sistemas educacionais. Em todos os lugares, Brasil inclusive, né, essas questões aqui de afirmações danosas uns sobre os outros podem chegar às vezes até às vias de fato, né? Um batendo na cabeça do outro de alguma forma. Esse assunto aqui fica complicado. Em termos de difusão da Covid-19, né, do coronavírus, a gente tem também, o Marte está em conjunção com o Quirón, já está se afastando dessa conjunção, mas ainda Mercúrio está fazendo essa quadratura, está aplicando, ele está produzindo ainda os efeitos do aspecto, falando assim grosso modo. E isso ainda é uma tendência a acentuar-se o problema da difusão do vírus em muitas localidades. Isso vai conversar diretamente com um outro aspecto difícil que está rolando o mês todo, tanto pela Lua Nova quanto pelo ingresso do Sol em Leão, aliás, mais ainda pelo ingresso do Sol em Leão, em que os aspectos estão mais próximos da exatidão. Vênus em quadratura com Netuno, Vênus em Gêmeos em quadratura com Netuno ali em Peixes. Netuno é um planeta que, entre outros vários assuntos, tem associação direta com a permeabilidade. A permeabilidade que também é um favorecedor para contágios, né? E se a gente está falando de alastramento da doença, é realmente preciso ter um pouco mais de cuidado. É aquela coisa que já se convencionou, né? Se tiver que sair, tem que sair com máscara. Se não precisar sair, não saia, né? Se tiver que abrir o seu negócio durante todo esse processo, tem que realizar medidas preventivas realmente rigorosas, aquelas coisas assim que muitas pessoas resolvem dizer que não precisam. Aí depois a gente vai dar um tchauzinho para ela no cemitério, né? Então a gente conhece bem essas situações, são situações que muitas vezes provocam desilusões, né? Desilusões amorosas, são desilusões amorosas, desilusões com os valores. A gente aplica algum valor numa coisa e não aproveita o suficiente, né? A gente gasta em coisas que são sem sentido, ou que não tenham consistência, né? Que são prazeres muito efêmeros, e quando a gente vai ver, é quase como se fosse aquele cara que enche a cara num dia, bebe a beça, aí no dia seguinte se reclama porque teve ressaca e bota a culpa na azeitona que comeu, né? Isso aí é uma situação que a gente exagera muito na busca pelos prazeres, com justificativas às vezes estapafúrdias para dizer que fez aquilo porque não tinha outra saída. Muito cuidado com esse aspecto ao longo do mês. Quando a gente fala do mapa do ingresso do Sol em Leão, o Sol vai ingressar em Leão e a Lua também estará em Leão quando ocorre o ingresso. No mesmo dia do ingresso, né, 2 dias depois, a Lua já está ingressando em Virgem, né? Mas no dia do ingresso ela também está em Leão e formando ali, temos os compensadores, né? apesar de termos um início crítico, né? A Lua ela forma naquele dia 22 um excelente aspecto com Marte. Depois ao longo do dia ela vai dissipando esse aspecto, mas isso é o entusiasmo, o que favorece muito a pessoas
que tem projetos muito corajosos, né, que tem ousadia para colocar coisas em prática, para sair na frente, ou que estão competindo, mas de uma maneira leal, não é o competidor desleal, sabe? O famoso Dick Vigarista dos desenhos animados, que quer vencer a corrida de qualquer jeito. Esse é o competidor desleal, né, que fica sabotando tudo que os outros fazem, aí vê o outro fazendo uma coisa aqui, opa, vou fazer no mesmo dia também para minar o trabalho do cara. Esse é o competidor desleal. E você tem um negócio aqui, o cara tem um negócio aqui, ele quer fazer a mesma coisa para ver se tira um pouco de você também. Essa é uma característica bem invejosa, bem sombria do aspecto Leão, Marte, Sol, Lua ali nessas condições. Porém, como eu estou dizendo, o aspecto que está sendo formado aqui é muito bom. É um trígono da Lua com Marte. Os planetas, os fatores que estão ali, o Sol e Lua ali, o Marte ali em Áries, Sol em Leão, eles já estão em elementos que são harmônicos entre si. Então a tendência é privilegiar a competição leal, né? A pessoa que fala assim, eu vou fazer, como aquele cara de duelos de filmes, que o cara fala assim, eu só vou atirar quando você sacar também, saque você também, né? Então, os dois, se tiverem que duelar, eles vão duelar com honestidade. Esse é um fator que pode prevalecer, não que de repente as pessoas todas ficarão honestas, mas pode prevalecer o benefício mútuo para as pessoas que vão agir com esta lealdade. E isso sempre acontece sob qualquer circunstância. Agora, numa fase como essa, então, os dois ganham e todo mundo em volta ganha, todo mundo acaba se beneficiando com esta lealdade, com esta autenticidade de movimentos e de interesses. E isso vai ser bacana beça também ao longo do mês, apesar de todos aqueles percalços já mencionados. Afinal de contas, quando o Sol entrar em Leão, ele ainda está em órbita de oposição. Ele já tinha feito ali 2 dias antes uma oposição exata com Saturno, um aspecto bem difícil, que é cheio de obstruções, cheio de restrições, cheio de lutas de poder, cheio de imposições de modelos e de ordens, goela abaixo dos outros, cheio de motins, situações de motins, né, que as pessoas se revoltam quando as pessoas são autoritárias demais, quando querem fazer as coisas única e exclusivamente do seu próprio jeito, sem dialogar, sem ter flexibilidade. E esse mês realmente vai ter muita inflexibilidade. Só quem ganha mesmo, quem está saindo bem, são aquelas pessoas que têm projetos cheios de iniciativa e que, assim, como se fossem locomotivas, traz todo mundo junto para o benefício. Esse aqui é o bacana desse mês, mas temos esses percalços. Vai ter que, por outro lado ali, tem essas situações de disputa terrível por poderes, né? E ao longo da passagem do Sol em Leão, o próprio Mercúrio vai fazer uma quadratura exata com Marte. Vai ter ali, entre o dia 22 e o dia 30, que, o dia 30 de julho, é que a coisa recrudesce para valer, em que as trocas de farpas, às vezes trocas de bombardeios, né, verbais, e apresentações de documentos comprometedores entre uns e outros, né? Ou as pressuposições, às vezes completamente loucas, sobre a má intenção de alguém, né? Às vezes a construção de fake news também tem isso. As pressuposições completamente loucas também são profusas ali. Tem essas e tem as revelações. Tá? O problema ali é saber onde está o meio termo, como discernir o que é o que. Tá? Isso tem que ter bastante cuidado. O Mercúrio, quando fica aflito, é problema para a difusão das informações. Quem tiver com documentos pendentes durante essa fase aí precisa ter bastante calma e cautela, especialmente porque pode, com o impulso, com a correria, assinar alguma coisa sem lei, se comprometer, tirar o documento com algum dado errado e não viu, e aí depois, quando vai usar, tem problema. Isso são coisas dessa quadratura ali complicada, né? Outra coisa que é muito importante, além dessas iniciativas, é que Urano, com esse maravilhoso aqui sextil, nesse bom aspecto com Mercúrio, ao longo do mês, muita gente começa a fazer crescer o bolo, né, a ganhar um bocado mais de recursos, de dinheiro, com as produções intelectuais, ou produções que não são necessariamente só culturais, também são concretas, mas que utilizam recursos tecnológicos mais avançados e que aplicam seus esforços e seu dinheiro, seus recursos em pesquisa para desenvolver essa produção que
alastra mesmo para quem não tem muito poder aquisitivo. Isso é uma coisa que pode a gente ver até em noticiários, com gente falando assim, olha, um pesquisador do lugar tal descobriu isso, já está sendo implantado assim, ou se pretende implantar no mês tal do ano tal. São saídas muito boas. Sem contar que para quem tem a expectativa da aceleração da produção da vacina do coronavírus, pode ser que a gente tenha aí até, porque tem diálogos, né? Alguns já vão colocando assim para daqui a 1 ano e meio, 2, o que é muito comum, que é bem esperável mesmo. Mas do jeito que a coisa está tão desesperadora, os esforços científicos e os investimentos financeiros em torno disso são fundamentais. E mesmo quem nunca se preocupou com coisíssima nenhuma pelo sofrimento alheio, de repente detém algum poder financeiro, acaba fomentando essas pesquisas, e isso pode acelerar realmente. Ao longo do mês a gente pode ter algumas surpresas, como, olha, o prazo diminuiu, né? Como esse tipo de coisa. Não me parece aqui que seja a descoberta propriamente dita, ainda vai precisar de mais pesquisa. Isso aí, a ciência não se faz assim, descobri, pronto, descobri, agora vamos testar, né? Vamos testar um monte de coisa para ver o que dá para fazer com ética, porque descobrir fazer uma descoberta científica e sair aplicando de qualquer jeito, você pode causar um benefício aqui, um malefício enorme ali, né? É como o cara que descobre como manipular a energia atômica, você pode iluminar várias cidades com uma única usina, né? Mas, em compensação, se aquela porcaria ali for mal feita, explode e acaba com todo mundo. Então tem que ter um recurso ético, um controle, uma coisa bem certinha, e isso leva tempo para a gente construir, por mais que a gente conheça a coisa, a construção, a materialização do negócio leva tempo, é coisa de Saturno, né? Precisa ter cautela, precisa ter responsabilidade, e isso é uma coisa que vai ser muito discutida ao longo do mês. Então, gente, uma última dica: tenha um pouco mais de paciência se os seus projetos estiverem ainda muito retidos e vocês tiverem que fazer muitas revisões ainda que o Mercúrio já tenha deixado de ser retrógrado já faz algum tempo. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque quando vocês vão ver, quando o Júpiter voltar ao seu movimento direto, lá a partir de 12, 13, 14 de setembro de 2020, muita coisa vai começar a sair do papel, muita coisa vai começar a desencalacrar, né? vai desatracar do seu porto, vai desancorar, né? Então, muita coisa vai começar a andar a partir dali, inclusive as coisas que precisavam ser por justiça também, né? Então, é uma questão de um pouco mais de paciência e de elaboração. Foca na elaboração, foca na qualidade, porque o benefício vem logo depois. Esse mês aqui ainda temos essas características já citadas para vocês aproveitarem, e com os problemas ali, com os engarrafamentos, para você desviar. Fica de olho aí no seu GPS cósmico do Céu que Te Acontece, mas também no Diário Planetário, que está todo dia aqui no canal. É isso, gente, um grande abraço e até o próximo Céu que Te Acontece. Um beijo!